Fala, jogador caro, beleza? No vídeo de hoje a gente vai escalar o nosso time para a rodada de número 10. Na rodada passada a gente fez 64 pontos, conseguimos uma boa pontuação, já estamos melhorando o nosso desempenho. Tivemos uma queda aqui na sexta rodada e na sétima, mas a partir da oitava aqui a gente já começou a melhorar a pontuação. Então é isso, vamos continuar nesse ritmo, aumentando a pontuação para conseguir imitar cada vez mais. Então, bora escalar o nosso time, mas antes disso, roda a vinheta. Então vamos lá. No gol, eu escolhi Fernando Miguel. Fernando Miguel, goleiro do Atlético Goianiense, vai jogar aí contra o Sport. O Sport está numa má fase, então eu acredito que pode ser uma boa possibilidade, até porque Fernando Miguel ele sempre faz bastante defesas, ele está em 5 jogos sem sofrer gols e também de vez em quando ele defende pênalti. Então é uma boa opção Fernando Miguel para a rodada de número 10. Na zaga, eu escolhi um zagueiro que também é do Atlético Goianiense, Éder. E os motivos é bem parecidos. O Atlético Goianiense vai enfrentar o Sport e pela má fase eu acredito que os jogadores defensivos do Atlético Goianiense podem ser boas opções, até porque eles vão jogar em casa, então eu acho que o Atlético Goianiense pode ser uma boa opção para a rodada de número 10 no sistema defensivo. Outro jogador que eu escolhi foi o Tite. O Fortaleza estava muito bem, até um dia desse era o líder do campeonato, mas caiu agora algumas posições. No entanto, o Tite continua sendo uma boa opção. Ele faz bastante desarmes, de vez em quando faz alguns gols e o Fortaleza também está num bom momento, então por isso eu escolhi Tite. E para fechar o trio de defesa, eu escolhi Natan do Red Bull Bragantino, porque vai enfrentar o Cuiabá. O Red Bull Bragantino vai jogar em casa, então acho que pode ser uma boa opção Natan do Red Bull Bragantino. No meio de campo, eu escolhi Danilo do Palmeiras. Danilo, ele participa bastante do jogo, então acho que esse jogo contra o Grêmio vai ser um jogo difícil, apesar do Grêmio estar num mau momento, tá com um técnico novo, então vai ser tudo muito novo. Eu não sei como é que vai funcionar o jogo contra o Grêmio, mas o Danilo é bem participativo no jogo e eu acredito que ele seja uma boa opção para essa rodada também. Outro jogador que eu escolhi foi Rodriguinho. Rodriguinho estava muito mal, mas agora ele parece que está voltando. Teve já 3 rodadas seguidas pontuando bem. E o outro jogador é Rodriguinho. Rodriguinho, jogador do Bahia, que vem numa crescente aí, então vamos esperar que ele continue nessa crescente. Eu escolhi o Rodriguinho porque o Bahia vai jogar em casa, vai jogar em Pituaçu, contra o Juventude, um adversário que não é tão forte. E eu acredito que o Bahia pode ganhar esse jogo e o Rodriguinho pode fazer parte disso também. E o outro jogador que eu escolhi foi o Iago Pikachu, jogador do Fortaleza também, já fez 4 gols pelo Fortaleza, 2 assistências, 18 desarmes, então é um jogador que participa bastante do jogo, vai jogar em casa, então por isso eu acredito que Iago Pikachu pode ser uma boa opção. E para fechar o meio campo, eu escolhi Maurício do Internacional. Maurício também tem participado bastante nos jogos do Inter, apesar do Inter estar num mau momento, vai jogar aí contra o São Paulo, que também está num momento ruim, então eu acho que Maurício pode ser uma boa opção e por isso eu escolhi Maurício do Internacional. Para começar, o nosso capitão vai ser Gilberto. Gilberto, jogador do Bahia, vai enfrentar o Juventude. O Bahia vai jogar em Pituaçu, vai jogar em sua casa. Gilberto já tem 7 gols pelo Bahia, 1 assistência. Então é um jogador que faz muito gols e eu acredito que o Bahia pode ganhar esse jogo e o Gilberto pode ser parte disso também. Inclusive ele vai ser o nosso capitão. O outro atacante que eu escolhi foi um atacante do Flamengo, Pedro. O Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro, um adversário difícil. Pode ser um jogo bom tanto para o Flamengo quanto para o Atlético, mas a gente só vai saber isso na hora que o jogo começar. Eu escolhi Pedro porque é um atacante que gosta de fazer gols, sempre vem fazendo alguns gols aí, dando algumas assistências, por isso eu escolhi Pedro, porque acredito que o Flamengo pode ganhar esse jogo apesar de jogar lá no Mineirão. Ou ao menos Pedro fazer alguma pontuação, pode ser um jogo de muitos gols, então por isso eu estou optando pela escolha aí do Pedro, mas Hulk também é uma boa opção. E o outro jogador é o Ítalo, ele é bastante participativo no ataque do Red Bull. Sempre que o Red Bull tá bem, Ítalo tá participando disso, já tem 4 gols e 3 assistências,
E o Red Bull vai enfrentar aí o Cuiabá, que é um time que está lá na zona de rebaixamento, e ainda mais o Red Bull vai jogar em casa. Então o Ítalo também é a nossa opção de ataque. E para fechar com o técnico, eu escolhi o Aguirre, do Internacional. Confirma a escalação e vamos agora para o banco de reservas. No gol, eu escolhi Marcos Felipe, goleiro do Fluminense. O Fluminense vai enfrentar aí o Ceará, é um adversário que pode complicar aí por conta do SG, mas o Marcos Felipe sempre vem tendo boas atuações, já tem 30 defesas e 4 jogos sem sofrer gols. Então é um goleiro que defende muito e se ele tomar um gol ele pode fazer uma defesa e compensar agora que as regras do Cartola mudou. Na zaga eu escolhi um zagueiro do Atlético Goianiense, Oliveira. No meio eu escolhi Alan do Galo, do Atlético Mineiro. E no ataque eu escolhi Jô, do Corinthians. Então nosso time ficou assim. Eu espero que agora a gente possa melhorar ainda mais a nossa pontuação e assim alcançar pelo menos aí os 80 pontos. Eu vou indo nessa, um forte abraço, fui!